Convido os irmãos a ficar de pé para fazer leitura da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a menina que está incomodando a menina. Livro de 1 Reis, capítulo 21. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis 21. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o título da mensagem que Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Louvado seja o nome do Senhor. Está em pé, na hora da palavra. 1 Reis 21. Todos acharam? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, os jezreelita, Fica quieto. uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, dá-me a tua vinha, para que sirva-me de horta, pois esta vizinha da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de que Nabote, os jezreelitas, lhe falaram, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se em sua cama, e voltou o rosto, e não comeu o pão. Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que estás tão desgostoso no teu espírito, e não comestes o pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governais tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come o pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor nos fala de Acabe. Acabe tinha se tornado rei de Israel, rei de Samaria, como diz a palavra do Senhor, logo após a morte de seu pai. Que logo em seguida se casou, como diz a palavra do Senhor, se casou com Jezabel. Em seguida, casando-se com Jezabel que servia a Baal, outros deuses, curvava-se diante de outros deuses, o que não agrada de maneira nenhuma os olhos do Senhor. Jezabel, filha de Etibal, o rei dos Sidônios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jezabel, o que ela queria no reinado de Acabe e seu marido, era extinguir o evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. Ela não aceitava que a palavra do Senhor fosse pregoada em Israel, porque ela servia a Baal. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor também nos relata que no reinado de Acabe, o número de pecado e o número de iniquidade aumentou de uma forma muito grande, de uma maneira tão grande, que o Senhor não se agradava de forma alguma dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ocorreu? A palavra do Senhor nos relata que Acabe e Jezabel, tentando extinguir o evangelho do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus levantou um profeta, louvado seja Deus. Deus levantou Elias, louvado seja Deus. Levantou Elias. Elias era um profeta que a Bíblia nos relata como poderoso para lutar contra esse sistema religioso, louvado seja o nome do Senhor. Elias, cujo nome significa o Senhor é meu Deus, louvado seja Deus. Deus enviou ele a Israel, a Samaria, com uma missão de conduzir o povo israelita, louvado seja o nome do Senhor, conduzir o povo israelita a Deus, a ser fiel a Deus. A Bíblia nos relata também que Elias,
foi um exemplo de fé e lealdade a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino um rei, Acabe, um rei que reinou em Israel, em Samaria, certo, bispo? Louvado seja o nome do Senhor. Que tudo poderia ter uma palavra dele, do seu reinado, se cumpria. Louvado seja Deus. E quando não se cumpria, pastora, a Bíblia nos relata que Jezabel e Acabe ordenavam as mortes, entravam em guerra com os povos, que não era a favor. Louvado seja o nome do Senhor. Das ordens deles. Louvado seja Deus. Então eu fico imaginando, louvado seja o nome do Senhor, estando aí no lugar deles, Acabe, o homem poderoso, Jezabel, sua esposa, que tudo poderia ter naquele reino, tudo poderia os servi-los, louvado seja Deus, mas uma pessoa não poderia os servi-los, louvado seja Deus. Quem serve ao Senhor não se curva diante de outro Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor nos relata aqui no capítulo 21, que Acabe, louvado seja o nome do Senhor, olhou que entre milhares de vinhas, de milhares de terrenos em Israel e Samaria, Acabe olha para o seu lado e vê a vinha de Nabote. Ele vê a vinha de Nabote, uma vinha bonita, uma vinha florida, louvado seja o nome do Senhor, uma vinha florida, uma vinha bonita. Eu tenho certeza, pastor, que aquela não era a mais bonita em Israel, em Samaria, mas ela encheu os olhos de Acabe. E Acabe, como tudo queria ter, como tudo queria possuir, ele chega à presença de Nabote, naquele lugar. Olha isso aqui, pastor, isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Chega na presença de Nabote, louvado seja Deus, e se apresenta a Nabote. Nabote já o conhecia como rei de Israel, o rei de Samaria. Ele se apresenta a Nabote e diz: Nabote, eu quero comprar a sua vinha, Nabote. Louvado seja o nome do Senhor. E Nabote, espantado, acredito eu, olhou para ele, mas logo a minha vinha, dentre outras vinhas que o Senhor possui, dentre outras vinhas que tem no seu reino, o Senhor quer logo a minha, porque está do lado do seu reino, do seu palácio. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei falou a Nabote: Nabote, me vende a sua vinha. Nabote disse para ele: eu não vendo. Aqui a palavra do Senhor nos diz aqui, ó. O rei Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, e que eu te dê a herança dos meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei ficou indignado: como esse homem de Samaria vai me negar um pedido meu? Eu não estou tomando, eu estou pedindo. E diante daquilo, louvado seja o nome do Senhor, o rei lhe oferece uma quantia em dinheiro. Nabote, eu quero comprar a sua vinha. Nabote, eu não vendo. Nabote, então me dá, não te dou a minha vinha. Louvado seja Deus. Ela é a herança dos meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. O que é uma herança, pastor? O senhor sabe definir o que é uma herança? Herança, que eu acho que, do meu ponto de vista, é algo valioso, que os seus pais, um parente, deixa quando falece, deixa para ti. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo Nabote recusado vender a sua vinha para Acabe, louvado seja Deus, ele chegou em sua casa revoltado. Jezabel, vendo seu esposo revoltado, disse: do que te atormenta, homem? Do que te atormenta? Que nem comer você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Acabe, aquele homem revoltado, disse para sua esposa Jezabel: aquele homem lá de Samaria, que tem essa vinha do lado do nosso palácio, eu queria lhe comprar essa vinha, e ele se recusou a vender essa vinha. Eu ofereci outra melhor, mas ele tinha uma melhor do que ele queria aquela. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se recusou a vender a vinha. E a palavra também de Deus nos relata que Jezabel imediatamente disse: levanta-te, homem, vai comer, porque eu te darei
a vinha de Nabote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te darei a vinha de Nabote. Como é que Jezabel iria dar algo que não era dela, pastora? Louvado seja o nome do Senhor. E Jezabel já começou a descer os seus pauzinhos. Ela escreveu uma carta aos... Louvado seja Deus. Ela escreveu uma carta aos anciões, que a Bíblia nos relata, e aos nobres, em nome de Acabe. E ela dizia nessa carta que Nabote havia blasfemado de Deus e do rei. Louvado seja Deus. Mas Nabote não havia blasfemado. Ela prometeu ao seu marido a vinha de Nabote. Então eu creio que ela, sendo uma mulher, estava disposto a acabar com o evangelho em Israel, estava disposto que todo profeta de Deus que se levantava, ela mandava matar. Ela escreveu essa carta e enviou aos anciões da cidade de Samaria, louvado seja o nome do Senhor. E os anciões e os nobres da cidade, quando receberam a carta, chamaram até Nabote, louvado seja Deus. E Jezabel tinha comprado 2 testemunhas, louvado seja o nome do Senhor, para testemunhar contra Nabote. E essas testemunhas chegaram diante dos nobres, dos anciões da cidade, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, testificaram, falaram, ele blasfemou contra Deus, os Deus deles, Deus de Baal, louvado seja o nome do Senhor, e contra o rei Acabe, louvado seja Deus. Uma coisa que naquele tempo era totalmente contra esse povo era a blasfêmia contra o rei e contra os deuses deles. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos o poder de adorar o nosso Deus e muitas das vezes nós ficamos cabisbaixos, não adoramos o nosso Deus por causa de qualquer coisa. Naquele tempo eles queriam que adorar Baal. Se não adorasse Baal, eles matavam. Louvado seja o nome de Deus. E diante daquela cena, as testemunhas, os nobres dos anciões chegaram diante dos nobres e ele confirmou. Nabote blasfemou contra o Senhor e contra o rei. E o castigo de Nabote foi a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mandaram levar Nabote até o muro da cidade e apedrejaram Nabote até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jezabel esqueceu, louvado seja Deus, que ela mentiu e ela enganou aqueles anciões, louvado seja o nome do Senhor. Ela enganou o seu marido que não sabia, que era Acabe. Ela enganou, louvado seja o nome do Senhor, quem ela quis, louvado seja Deus. Mas uma pessoa ela não poderia enganar, que estava vendo tudo. Era o Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos relata, aqui no capítulo 21, versículo 17, que Deus viu aquela cena de Nabote, como tudo ele vê, sendo apedrejado diante do muro. Louvado seja Deus, injustamente, louvado seja Deus, por uma falsa acusação, louvado seja o nome do Senhor. Deus, o que ele fez? Falou, Elias, vai lá, desce lá na presença, ela vai até Acabe, que eu preciso de você, quero te usar para falar com ele. Podemos ver aqui no capítulo 18, que a palavra de Deus nos relata assim, levanta-te e desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Jezabel já tinha ido ao encontro de Acabe e falando, meu amor, a vinha que você quer está lá, você não precisou gastar nada. Nabote morreu. Mataram ele apedrejado no muro da cidade de Samaria, louvado seja o nome do Senhor. Apedrejaram Nabote, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Acabe recebeu essa notícia, desceram ao encontro da vinha de Nabote. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi indo a caminho da vinha de Nabote. O Senhor Jesus manda Elias vir ao encontro dele e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança?
O Senhor Jesus falando a Acabe: fale demais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Louvado seja Deus. Que nada passa encoberto aos olhos do Senhor. Naquele dia, Acabe mandou com Jezabel matar Nabote. Louvado seja Deus. E os cães, a Bíblia nos relata que lamberam o sangue de Nabote. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos relata também, louvado seja o nome do Senhor, que Deus fala para Acabe: os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote vão lamber o teu sangue, Acabe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele não parou por aí, não. Você pensa que Deus só lembrou de Acabe? Deus lembrou de Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que é maravilhoso. E a palavra de Deus nos relata no capítulo 21, no versículo 23, que o Senhor fala assim: e também acerca de Jezabel, fala o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Ela mandou Nabote ser apedrejado no muro da cidade, e foi lá que Deus falou que ele iria morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu faço uma pergunta para a igreja nesta noite. O que o Senhor Jesus fala, ele deixa de cumprir? Não. O que o Senhor promete, ele deixa de fazer? Não. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pode deixar de fazer, sim, se você quiser que ele não faça. Louvado seja Deus. Porque Deus, para agir na sua vida, tem que ter o seu querer. Você tem que querer que Deus haja na sua vida. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nos relata que não tinha como Nabote, como Acabe e Jezabel não querer. Porque eles fizeram mal, e a Bíblia nos relata que com mal faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Elias, Deus usa Elias, o profeta, para ir ao encontro de Jezabel, e Acabe dizer essas palavras: louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também nos relata, louvado seja Deus, aqui no capítulo 22, louvado seja Deus, capítulo 22, versículo 38, 37, 35, vamos no 35, louvado seja Deus. Aí a palavra de Deus se cumprindo, louvado seja Deus. Não, Acabe entrou em guerra com os sírios, louvado seja Deus. Tudo plano de Deus, tudo plano de Deus, que tudo que acontece é permissão de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Acabe entrou em guerra com os sírios. Ele já havia ganhado uma guerra com os sírios, louvado seja Deus, que no capítulo mais adiante nos relata, louvado seja Deus. Ele de novo entra em guerra com os sírios, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: e a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou o carro de frente aos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Olha a palavra de Deus se cumprindo aí, ó. Deus falou que Acabe seria morto, e os cães lamberiam o seu sangue. O sangue já foi derramado, louvado seja o nome do Senhor. E depois do seu posto passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levantaram Samaria e sepultaram em Samaria. Louvado seja Deus. E levantou-se o carro no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Espírito Santo de Deus diz nesta igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nabote tinha sua vinha, que era a herança de seus pais. Herança, igreja, é algo de valor. É algo que os seus pais deixaram para ele. Louvado seja Deus. Talvez fosse a única coisa que os pais de Nabote tinham para deixar para o seu filho.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer para a nossa vida espiritual hoje. O Senhor Jesus, quando foi para o céu, o que o Senhor Jesus falou, pastora? Eu vou para o Pai, mas eu vos deixo. Louvado seja Deus. Eu vos deixo. Eu vos deixo o meu Espírito Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador. Nós somos filhos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. O que Deus deixou para nós como herança foi o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou para nós o seu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o seu santo nome. E como nos dias de hoje, o que o inimigo tenta tragar? O que o inimigo tenta fazer? Nos tirar da presença de Jesus. Nos tirar da presença, o Consolador que Deus deixou para nós. O inimigo de nossas almas, a todo momento, ele quer nos tragar. Ele quer roubar a nossa vida. Ele quer nos afastar da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ser como Nabote. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que negar que o inimigo, ele bota manjares. Ele bota banquete na sua frente. Como Acabe botou na frente de Nabote. Nabote, eu te dou uma vida muito melhor do que a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós encontramos em situações que nós paramos e pensamos, e estamos na presença do Senhor em meio à dificuldade. Vem o irmãozinho lá de fora e fala, pô, na igreja, pô, você está na igreja, você é de Deus e nada acontece. Ô, para você servir a Deus, vem pra cá pro mundão, pô. Pelo menos aqui você pode tomar uma cerveja, a gente pode ir lá no baile, a gente pode fumar. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, é o inimigo, Zé, fazendo a oferta, é o Acabe fazendo a oferta na bote. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ser como Nabote. Nabote, ele falou em todo o tempo, eu não vendo a herança dos meus pais, eu não dou a herança dos meus pais, eu não negocio a herança dos meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Assim temos que ser nós, na presença do Senhor, porque Nabote foi morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos matar a nossa carne, mas o nosso espírito não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nosso espírito já está com Deus. Nosso espírito, o Senhor Jesus toma conta dele. Se nós não negarmos Jesus, louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja Deus, a sua presença sempre vai estar em nosso meio. Se andarmos nos caminhos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus não deixará que Acabe venha nos matar, nos apedrejar. E por mais que ele nos apedreje, louvado seja o nome do Senhor, eu vou confessar para os irmãos aqui que eu, por diversas vezes, eu fui diferente de Nabote. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vendi a minha vinha, eu não dei. Louvado é o nome do Senhor. Mas eu a emprestei para Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente está na presença do Senhor, louvado e agradecido seja Deus, e nós afastamos da presença do Senhor, nós emprestamos a nossa via para Satanás. Louvado seja Deus. E se naquela via Acabe fizesse morada? E se naquela via de Nabote, pastora Cleide, Nabote Acabe construísse um palácio, fizesse morada, teria como Nabote restituir aquela via? Não teria. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo para os irmãos que eu emprestei a minha via para Satanás, louvado seja o nome do Senhor, mas Satanás pensou que eu tinha morrido. Ele pensou que ele me apedrejou e eu estava morto. Louvado e engrandecido seja Deus. E o que Deus nos relata? Deus enviou Elias. Assim como Deus enviou Elias lá atrás, para comprar a briga de Nabote, Deus enviou Elias para comprar a minha briga. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que eu posso contemplar nesta hora Acabe descendo para roubar a minha via. Louvado seja Deus. Acabe, Satanás, descendo para roubar a minha via. E a palavra de Deus relata que Elias foi ao encontro dele, ao nome do Senhor. Sendo que Elias foi sem Nabote, que Nabote estava morto. Acredito eu que eu estava descendo agora, pastora.
junto com Elias, e Nabote dizendo, Acabe dizendo, se espantando, né? Este homem não estava morto, este homem não estava jogado nas drogas, nas prostituições, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Este homem não estava no monturo apedrejado, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Elias diz para ele, não, porque Deus tem promessas na vida dele. E as promessas de Deus têm que se cumprir na sua vida. Louvado seja Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, igreja. Louvado seja Deus. Por mais que Acabe tenha que tente rodar, tomar a sua via, a palavra do Senhor nos relata que Deus cumpre as promessas daqueles que os amam. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. E eu, louvado seja Deus, não querendo me engrandecer, tomei a minha vida de volta das mãos de Satanás. Louvado seja Deus. E as promessas que Deus faz, elas se cumprem. Porque hoje está se cumprindo, louvado seja Deus. Lá atrás, falaram para mim assim, ó. Você vai ser pregador da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você vai pregar a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu, como me encontrava no meu turno, no lodo, no lamaçal, louvado seja o nome do Senhor, eu mesmo não acreditava mais nisso. Eu mesmo falava assim, não vou conseguir. Eu falava para ele, no dia que o pastor e a pastora foram na minha casa, eu falei para eles, eu tenho medo de voltar para a presença do Senhor. Porque toda vez que eu me levanto, eu caio. Toda vez que eu quero me erguer, eu caio. Eu não falei, pastor? Eu tenho medo de voltar para os pés do Senhor, para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E o pastor falou para mim, não, agora você não vai cair, não. Deus tem promessa na sua vida. Eu quero que o pastor foi como Elias. Deus tem promessa na sua vida. E o que Deus prometeu na sua vida, Ele vai se cumprir. Eu vou o que Deus te prometeu, Ele vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje estou aqui pela primeira vez pegando no microfone para pregar a palavra do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã, eu estava tomando meu café e eu tenho lido muito a palavra do Senhor, né? A minha esposa tem visto. E todo o tempo que eu tenho, eu fazer a palavra, coisa que antigamente eu não fazia. E a palavra edifica. Essa semana, eu tive um desentendimento com a minha esposa, a pastora sabe, e eu estava atribulado. E Deus falou, não adianta você pedir para um te dar conselho e para dois. Só tem a palavra que eu falo contigo. Você não precisa, você tem intimidade com Deus, você não precisa ouvir na boca de ninguém. Você é canal também de bênção, louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou no meu coração. Louvado seja Deus. E hoje pela manhã, eu, tomando meu café, eu falei, vou pedir uma oportunidade para o pastor para me pregar. Aí eu falei assim, não, eu não vou pedir nada não, porque eu não sei se eu estou preparado. Eu falei, quando Deus achar que eu estou preparado, Deus vai me dar a oportunidade que eu tenho que pedir. Louvado seja Deus. E hoje mesmo Deus foi. O pastor falou, Tiago, você vai pregar hoje. E eu olhei para ele e falei, tô na benção, pastor, não foi, pastor? Só vitória. Aí ele falou, foi lá em cima, não foi na obra, a gente fazendo a obra. Tiago, você vai pregar hoje? Eu falei, tá na benção. Porque eu não tenho vergonha, não tenho medo de pegar o microfone para louvar. Eu não tinha quando eu estava no mundo de pegar o microfone para cantar um funk. Eu não tinha quando eu passava na boca para comprar um saco de cocaína, louvado seja o nome de Deus. Então você tem que ter a vergonha de pegar o microfone e pegar a palavra de Deus. Porque eu tenho que ter a vergonha de pegar o microfone e falar desse Deus que me tirou do lamaçal, que me resgatou do fundo do paradoxo, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho que ter. Então Deus falou comigo, quando você estiver querendo poder Deus, quando o seu céu estiver pronto, o Senhor me dá essa oportunidade. E ela chegou até mais rápido que eu esperava. Louvado seja. E quero eu, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, quando me fez a promessa, me falou para eu pregar muito o evangelho dele. Então eu creio eu que essa não vai ser a primeira oportunidade única, né, pastor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome, é a primeira de muitas, louvado seja o nome do Senhor. Para a honra e glória do Senhor e para a vergonha e derrota de Satanás.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu não abri mão da minha vinha. Eu não abri mão da minha vinha. O que o Espírito Santo do Senhor quer dizer para a igreja do Senhor hoje? Não abre mão da sua vinha. Por mais que as dificuldades venham bater em sua porta, bota o joelho no chão e fala com Deus. Se você não tiver amigo, não procura amigo não, dá a palavra. A palavra de Deus tem tudo que você precisa. Tudo está aqui na palavra de Deus. Tudo que você necessita, você busca aqui e Deus te dá um refrigério. Se você não entender nada que você está lendo aqui, bota o seu joelho no chão e fala, Deus, me dá entendimento da tua palavra. Deus, me dá sabedoria para me agir da maneira que o Senhor quer, Deus. Me dá entendimento do teu Espírito Santo, Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos vender a nossa vinha. Nós vamos vender aquilo que o Senhor deixou de herança para nós, que é o seu Espírito Santo. Nós vamos entregar na mão de Satanás aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus nos deu como herança. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa herança aqui, o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é grandioso. Mas a morada lá de cima Deus está preparando para nós, louvado seja o nome do Senhor. O palácio está sendo preparado, louvado seja o nome do Senhor. E creio eu que deve estar quase pronto, hein? Louvado seja Deus. Creio eu que deve estar quase pronto, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra no teu coração. Não venda, não negocie, não troque a herança que papai te deu. E aqui eu agradeço a bendita oportunidade em nome de Jesus. Fica aqui, fica aqui, Tiago. Bem, olha, esse Deus que você busca, ele é um Deus que te surpreende. Bem, e muitas das vezes, quando a gente pensa que somos melhores, quando a gente pensa que eu sou melhor do que vocês, Deus abate e levanta o pequeno para exaltar. Fique, esposa,